Hoje a gente começa mais uma live de aquecimento para nossa jornada 30K+, que é a semana do dia 25, onde a gente vai ter um evento para levar você, designer, do zero a faturar mais de 30 mil reais por mês. Ter a sua liberdade financeira, que é o sonho de todo profissional da nossa área. Então isso é muito importante e essas semanas, nesses 10 dias que se antecedem ao dia 25, a gente vai estar com esse aquecimento para que vocês entendam o que é ter um escritório de projetos de interiores, o que é ser designer de interiores e ter seu próprio escritório. Então hoje a gente vai falar sobre um assunto que às vezes assusta também, né? A falta de cliente assusta, mas será que ter muito cliente também é bom? O que vocês pensam sobre isso, né? O que vocês falam sobre isso? Então hoje eu quero deixar aqui e dizer que eu sou Milena Chat e eu guio vocês do zero à liberdade financeira. E minha função aqui hoje é levar informação para vocês e a gente vai falar: será que é muito bom ter bastante cliente? Será que é muito bom ter muitos clientes? Por que a gente vai falar sobre isso, né? Porque cliente é bom e sempre vai ser, é uma das melhores coisas que acontecem dentro do escritório, mas chega um momento que ter muito cliente, isso é bom? Isso vai te ajudar? O que isso vai te trazer de benefícios ou que pode te gerar dentro de um escritório de projetos de interiores, né? A gente sempre fala que ter muito cliente é ótimo e a gente tem que estar preparado para ter muito cliente. Mas se você não estiver preparado para essa alta demanda também no seu escritório, isso vai te gerar alguns estresses que vocês têm que pensar nas consequências de ter muito cliente, né? E um desses estresses que eu sempre falo muito é que leva à desorganização. Ter muitos clientes, se você não estar preparado para essa alta demanda, ela te gera alguns problemas internos de organização. Te gera alguns problemas de organização. Ela pode te trazer desorganização, você pode começar a ter falta de comprometimento, né, dos clientes com as datas, que eu acho que é uma coisa muito importante. Você ter bastante cliente é bom, mas você tem que dar conta dessa demanda. E se você não estiver preparado para essa alta demanda, ela vai te gerar comprometimentos com as datas e entregas desse material para o seu cliente. E falta de conferência do processo, falta de conferência do detalhamento. Tudo isso vai te gerar problemas dentro do escritório se você não estiver preparado para essa alta demanda de clientes. Então, a alta demanda de clientes, ter muito cliente é bom, mas a alta demanda de clientes não preparado não é bom. Ele pode te trazer dor de cabeça se você não estiver preparado para isso. Então, você tem que estar muito ciente disso, que ter clientes é ótimo, porém você tem que estar organizado para atender essa alta demanda. Mas que a gente pode resolver isso. Então, a gente pode ter muitos clientes e a gente pode resolver esse problema dessa alta demanda, né? Uma das coisas que eu digo é o planejamento. Hoje de manhã a gente teve uma live, a live mentoria da Mi, e eu falei, inclusive, ela me abordou num desses questionamentos sobre: Milena, como que eu vou atender no meu escritório quando tiver 2, 3, 4 projetos em andamento? Você vai fazer primeiro um, termina, depois você pega outro e termina? Não, né, gente? Vocês vão morrer da fome. Vão morrer da fome. Aí você vende um projeto de 3 mil, a sua despesa é 5 mil. Aí você vendeu um projeto de 3 mil, vai primeiro fazer todo esse cliente, terminar ele para depois pegar um outro projeto. Você vai estar no prejuízo se o seu custo é 5 mil e você vendeu um projeto de 3 mil e quer atender. A gente tem que entender que um projeto ele demora muito mais que um mês. Tem projetos aqui no escritório que nós levamos 6 meses para finalizar, porque ele é muito grande, tem vários processos, tem etapas de aprovação, e isso demora, isso demanda tempo. E a gente tem que estar ciente desse tempo. Então, sim, você tem que aprender a planejar isso para atender vários clientes ao mesmo tempo.
Hoje até no escritório, alguém me perguntou assim, que eu achei interessante, até nessa mentoria, a menina me perguntou sobre a quantidade de clientes, né? E aí, rápido, eu abri a minha ferramenta de controle e eu vi que nós estamos com 19 clientes em andamento. Você imaginou eu pegar um cliente desse, terminar e eu ficar 19, vamos lá, se cada projeto levar um mês, eu ia ficar 19 meses e ia atender um de cada vez? Não tem lógica. Você tem que dar conta dessa demanda de 19 clientes ao mesmo tempo, né? Então, ter muito cliente é bom, sim, quando você tem planejamento e formas de organizar esse cliente dentro do seu escritório. Quando você for abrir o seu escritório, você tem que estar muito focado e ter isso em mente, que você vai ter que saber como atender vários clientes ao mesmo tempo, tá? Ter muito cliente é ótimo. Eu vou te contar as vantagens de ter muito cliente. Ter muito cliente te leva a aumentar o fluxo de caixa. Você consegue ter mais clientes ao mesmo tempo, mais vendendo, não para de vender, e você vai trazendo cliente, isso vai aumentando o fluxo de caixa. Então você não depende só da entrega de um projeto, mas você também consegue entender essa demanda de clientes novos chegando, né? Então isso é maravilhoso, aumenta o seu caixa. Aumentou o seu caixa, o que isso vai transformar dentro do escritório? Eu vou te dizer de cara, investimento. Você pode investir mais clientes te traz dinheiro, você pode investir em marketing para captar mais clientes, você pode investir em vendas, pensar em prospectos, né? Desenvolver mais materiais para você conseguir vender mais. Você pode ainda investir em equipamentos. Pô, eu tenho aqui no escritório, a gente começou aí, eu e meu sócio trabalhando num notebook. E vocês sabem que para desenvolver 3D num notebook é pesado, né, gente? Não roda direito. Quando a gente aumentou esse nível de cliente, a gente foi planejando esse fluxo de caixa e deixou reservado um dinheiro então para comprar o seu primeiro equipamento, né? O nosso primeiro equipamento do escritório, nosso primeiro computador com as ferramentas que precisavam ser instaladas nele e tudo mais. Então isso foi muito gratificante, porque aumentou a demanda de cliente, eu consegui pegar esse dinheiro para investir em um equipamento novo no escritório. E isso é ótimo, me gerou mais horas de trabalho para o escritório. Então, eu produzia com aquele notebook 10 horas de 3D. Com o computador novo, eu conseguia produzir 15 horas, né? O que eu produzi em 10 horas, eu produzi em 7 horas, em 6 horas. E isso ajuda muito no fluxo do teu caixa e aumenta o teu lucro também. Então, isso foi maravilhoso. E eu falo também que pode aumentar a sua equipe de trabalho. Se você aumentar a demanda de vendas do seu escritório, você aumenta também a demanda da equipe. Você pode contratar um estagiário para te auxiliar na parte de detalhamentos, você pode contratar um estagiário para te ajudar no acompanhamento de obras. Tudo isso vai gerando dinheiro em caixa, né? E vai gerando esse fluxo, esse processo interno que vai melhorando. Porém, novamente eu volto a falar, processos organizados, isso é importante. Se você não tiver processos organizados, você não consegue dividir esse projeto em várias etapas para conseguir atender mais clientes, né? Isso é muito importante. Com tudo isso ainda eu falo que aumenta o seu faturamento. Olha que coisa mais maravilhosa. Você tem bastante cliente, tem um processo organizado, o faturamento do seu escritório vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e isso lá no final do ano vai te dar um 13º bem gordinho, pode ter certeza. Mas a gente tem essa alta demanda, a gente tem que ter um cuidado. Então a gente pode fazer duas coisas que eu sugiro, né? Assim, tem duas formas de a gente resolver essa alta demanda. Uma é, eu tô pegando muito cliente e eu não tô mais dando conta desse serviço, como que eu vou poder resolver isso? Você pode aumentar o valor das suas horas de trabalho, aumentar sua margem de lucro para precificar no valor um pouco acima do que você já está cobrando. Então isso já vai fazer com que você selecione pessoas para vender. Geralmente a gente faz isso quando a gente tem uma alta demanda, não é uma prática minha, mas sim do mercado. Hoje eu fiz uma reunião antes de iniciar essa live
e a gente trocou informações com essa pessoa e ele disse que o local que ele trabalhava, da mesma forma, ele chegou num nível tão alto de vendas que eles não conseguiam mais atender a todos no mercado e eles aumentaram o ticket de venda deles. Por quê? Para gerar uma seleção. Então, quem pode pagar mais e quer o teu serviço vai ficar. Quem não quer, não pode pagar mais, a gente vai tendo essa queda, né? Então, aí tu consegue fazer um funil de vendas, né? E reduzir o número de vendas, mas com um valor melhor. Isso é ótimo. Mas você que está recém-formado, vai ser difícil conseguir fazer isso. Por quê? Você ainda não tem bagagem, não tem experiência, não é reconhecido no mercado. Então, você, para aumentar esse ticket de venda, às vezes é um pouco complicado no início da nossa carreira. A gente nem tem essa experiência toda para trabalhar com isso. Então, o que eu digo? Nesse início de carreira, a gente acaba indo para essa questão de atender mais clientes, ter uma demanda maior para você conseguir captar mais clientes, né? Então você acaba aumentando a demanda do escritório para ter mais clientes com preço médio, vamos dizer assim. Mesmo sendo um preço médio, você tem que estar ciente de precificar da forma correta. Por quê? Eu quero mais clientes, então eu vou trabalhar dentro da minha margem, né, de projetos. Essa margem ela tem que pagar as suas contas, você tem que tirar o seu salário de lá e se você quiser ainda tem que ter um lucro. Então você tem que cuidar com isso também. Não é baixar o seu preço, não, é fazer o seu preço justo, tabelado e depois você pode ir aumentando gradativamente conforme a sua experiência. É isso que a gente costuma fazer conforme vai adquirindo. Hoje a minha hora de trabalho é muito mais cara do que a minha hora de trabalho de 3, 4 anos atrás. Primeiro, porque eu tenho uma estrutura muito melhor. Segundo, porque eu tenho um conhecimento muito maior de todo o processo, de toda a obra, de todo o gerenciamento da obra, de todo o desenvolvimento de projetos. Vocês começam a entender que tem várias coisas amarradas nessa questão de atender mais clientes, né? Uma coisa vai levando a outra. Então, vocês têm que ficar com isso tudo muito claro na mente de vocês, muito aberto na mente de vocês. E outra coisa que eu falo também, né, que você pode pegar lá. Eu vou usar um exemplo hoje que a gente estava conversando aqui na reunião. E aí a gente falou sobre essa questão de aumentar os valores, né? Você pode também pensar da seguinte forma: eu posso vender um projeto por 50 mil, ter um cliente que o projeto é 50 mil, como eu posso ter 10 clientes que o projeto vai me levar ao total de 50 mil. As duas formas você vai ter o seu fluxo de caixa e você vai ter o seu dinheiro no caixa no mês. Qual vai te demandar mais tempo? Os 10 clientes, óbvio. Você já tem muito mais trabalho para chegar a esse resultado. Um cliente a 50 mil reais é perfeito. Você trabalha menos, tem uma lucratividade maior. Só que para você chegar nisso, você tem que ter experiência, bagagem, processos, organização. Ah, então no início da carreira eu posso fazer isso, Milena? Pode sim. No início da carreira você pode selecionar esse seu cliente. Só que você tem que estar preparado com processos de organização, você tem que estar preparado com uma boa apresentação para vender para esse cara que o projeto é 50 mil reais. Senão você vai vender picadinho 10 projetos para chegar a 50 mil reais. Entendeu a lógica? Então a gente tem uma alta demanda geralmente no início da carreira. Hoje eu escutei assim: como é que eu vou ter alta demanda se eu ainda nem consegui captar clientes? Calma, quando você começar a captar clientes, você vai entender o que eu estou falando. E aí você vai ter que estar preparado para que isso aconteça. Vocês começaram a entender um pouquinho disso, de demanda, de processos, de mais clientes, menos clientes. Para tudo isso eu preciso de uma única coisa. Ou com mais clientes ou com menos clientes, eu preciso de uma coisa. O que é essa única coisa que eu preciso? Vamos ver se vocês sabem me dizer. O que eu preciso para atender a minha alta demanda ou atender um cliente só? Os 10 clientes ou um cliente só? Preciso de processos, eu preciso de organização. Então, isso é muito importante. Você tem uma demanda e você precisa de processo, precisa de organização. Então, você tem que
Para os dois casos vão te levar ao mesmo faturamento, só que de forma diferente. O de um cliente, tu tens bem menos trabalho, não precisa se preocupar tanto com esse processo. Tens 10 clientes, tens que dividir a atenção para esses 10 clientes. Eu falei para vocês hoje. Hoje eu fiz o levantamento rapidinho ali na mentoria da manhã e passei para a menina que eu tenho 19 clientes em andamento já em janeiro. Então, pensou? Eu tenho que dar conta desses 19 clientes agora no início do ano. E, obviamente, você vai trabalhar muito mais nesses 10 clientes, né? Mas os dois, ou um ou outro, vai te levar a processo. Eu quero que você tenha isso muito claro, muito aberto na mente de vocês. Geralmente, nós não temos experiência, então a gente vai ter essa alta demanda, vai ter muitos clientes, né? 19 clientes aqui hoje e eu tenho que atender a demanda desses 19 clientes na semana. Como que eu vou dividir isso? Como que eu vou explicar para o cliente que ele não é exclusivo? Porque sempre que o cliente ele vem te buscar, ele pensa que ele é exclusivo. Um pouco é, né? Quando procura a gente torna ele exclusivo também. Então, como que a gente vai lidar com isso daí? A gente vai ter que realmente pensar em processos, né? E pensar nessa etapa. No início da minha carreira foi engraçado porque eu tinha uma grande preocupação que a gente não ia conseguir clientes. E aí aos poucos a gente vai falando com um, vai falando com um parente, com um vizinho, e aí os clientes vão chegando. Só que quando você começa a perceber que chega um, chega dois, chega três, já te desespera, porque você estava esperando um cliente, e de repente chegou 3 clientes, e você é sozinha. Você vai ter que aprender a lidar e gerenciar esses 3 contratos, né? E atender esses 3 clientes da melhor forma. Então, você tem que falar e pensar como que você vai planejar e inclusive falar para ele como que você vai atender ele. Eu sempre falo isso, né? A gente tem que ter um cuidado com isso. E aí, com isso, eu tive que aprender um processo interno. Eu parei, eu e meu sócio, num período e pensamos, meu Deus, e agora? A gente está com 10 clientes na carteira e fechamos 5 e nós já temos 5 em prospecção. E se nós fecharmos os 10, como que a gente vai atender os 10 ao mesmo tempo? Então, a gente teve que parar, estruturar isso dentro do escritório para entender como que a gente ia atender esses clientes todos ao mesmo tempo. E aí essa evolução foi acontecendo e a gente foi adaptando o nosso orçamento, foi adaptando a nossa forma de captação de clientes, foi adaptando o nosso contrato. Uma coisa leva a outra. Não é simplesmente eu pensar, vou fazer desse jeito. Não, porque você vai fazer um contrato com esse cliente, as coisas têm que estar claras lá naquele contrato. As coisas têm que estar claras na apresentação do orçamento para o cliente, para que ele entenda que você vai fazer etapas, que você vai dividir esse seu tempo, né? E o que isso me gerou até eu entender esse processo, essa divisão de etapas. Quando eu falo tudo isso, eu quero que vocês entendam. Essas lives de aquecimento é justamente para que vocês não cometam os erros que eu cometi no início da carreira. Isso que me preocupa mais, sabe? Quando eu falo em abrir o seu escritório, eu tenho essa grande preocupação com vocês em que vocês não aprendam com o meu erro e tentem cometer o menos possível. Essa questão de dividir projeto levou tempo para eu entender que era importante para eu conseguir atender mais de um cliente por mês. E o que isso acarretou? Até eu entender a importância de dividir esse projeto, eu perdi tempo, eu me dediquei demais ao escritório e eu perdi a fase da minha filha. Quando ela nasceu, eu perdi muita coisa da fase dela. E eu lembro muito claramente que era o meu marido que me acompanhava e muitas coisas de médico, de brincar com ela quando ela tinha 1 aninho, era o meu marido que fazia. Por quê? Eu estava no escritório das 7 da manhã às 9 da noite, de domingo a domingo. Ou seja, dos 7 anos da minha filha, eu perdi uma boa parte aí trabalhando, porque eu não entendia o processo de organização,
eu não entendia que se eu fosse organizada nisso, naquilo, naquele outro, a gente podia fazer algo diferente e ganhar mais tempo. O nosso orçamento é por horas trabalhadas e a gente tem que entender, uma alta demanda vai te sugar. E quanto mais organizado você conseguir para essa alta demanda, você vai ter tempo livre para sua família. Você quer trabalhar da área, eu sei que você quer trabalhar e viver da área, mas você quer abrir mão também de ficar muito tempo longe da família? Você quer abrir mão de estar com seus filhos, com o seu marido, com o seu namorado, de sair com os amigos para tomar aquele chopp, que a gente do Sul é o chopp, né? Sair para tomar um chopp, você está disposto a abrir mão dessas coisas? Porque é isso que vai acontecer se você não estiver preparado com o seu escritório. Eu bato muito nessa tecla, muito mesmo, porque agora você vai ter um ou outro cliente. Mas se Deus quiser, quando você começar em todo esse processo, nessa jornada do 30K, você vai explodir e você vai começar a captar clientes, que é uma coisa que eu ensino dentro do curso e que eu estou trabalhando bem forte, vindo com um trabalho diferenciado para que vocês comecem estourando a boca do balão. Para isso, vocês têm que estar preparadas. E principalmente quando a gente fala isso de tempo, né, dessa alta demanda, eu perdi o meu tempo trabalhando muito dentro do escritório, sem entender os processos, e parei de vender. Eu fiquei um bom tempo sem vender, sem captar novos clientes. E isso impactou diretamente na vida financeira do nosso escritório. Impactou diretamente no caixa do escritório. E quem me acompanha aqui sabe que em 2013 para 2014, quando eu engravidei e tive a Laurinha, a gente quase fechou o escritório. Eu não fechei porque meu sócio foi muito guerreiro, me resgatou e disse: vamos, a gente vai conseguir, a gente vai dar a volta por cima. Mas foi muito difícil, porque eu não estava preparada com planejamento, com estrutura, e ainda nessa falta de planejamento eu resolvi ser mãe. Você entende que uma coisa vai impactando na outra na sua vida? Então esse planejamento ele é importante. E uma hora você vai ter muitos clientes e você vai ter que aprender a lidar com essa demanda. O que eu falo sempre, né? Eu demorei muito para aprender e eu não quero que você demore. Então, como eu faço para atender muitos clientes? Qual que é o método que eu utilizo para atender muitos clientes ao mesmo tempo para essa alta demanda? Essa alta demanda você vai conseguir atender através de uma divisão de etapas dentro do processo de criação e de algumas outras etapas dentro do escritório. São processos organizados e processos bem definidos. Vocês querem saber quais são esses processos? E eu falei isso hoje de manhã e aí estou repetindo agora à noite porque eu acho muito importante para você, designer de interiores. Isso faz parte, né, desse trabalho que a gente faz. A gente divide o projeto por etapas. A gente avalia também, além de dividir o projeto por etapas, a gente divide ele por prioridade. Porque nem sempre a prioridade de um cliente é a prioridade de outro cliente, né? E a gente não tem várias prioridades, a gente tem uma prioridade. Então, esse cliente é prioridade isso, esse cliente não é prioridade, a gente vai atendendo dessa forma. Para isso, você tem que fazer o quê? Cronograma interno. Pensar que ferramenta você vai utilizar para fazer esse gerenciamento desses projetos. Então, ter horários também definidos vai te ajudar para essa demanda. Então, você tem que ter processos organizados, etapas definidas, avaliar qual é o cliente que tem prioridade, fazer cronogramas e ter horários definidos para cada etapa. E o melhor e o principal, você pode ter toda essa organização. Se você não tiver foco, você não vai chegar nesse resultado. Porque tem muitas coisas que tiram foco e às vezes eu estou numa etapa de um desenvolvimento de um processo aqui internamente e alguém me pede assim: ô Milena, você pode vir aqui? Não posso. Agora eu estou fazendo isso, o meu foco é isso. Quando eu terminar isso aqui, eu vou ali conversar com você.
Então a gente tem que também aprender a dizer não para algumas pessoas quando a gente está desenvolvendo um projeto ou uma etapa para você conseguir ter foco no que você está fazendo. Aí vem aquela pergunta, Milena, mas e se eu não quiser muitos clientes e cobrar melhor? Eu não vou ter alta demanda? Claro que não, né? Mas a gente às vezes está numa fase que agora eu cobro muito melhor e continuo tendo alta demanda. E aí, o que você vai fazer? Você vai aumentar a sua estrutura, você vai melhorar seus processos internos para atender essa demanda? Isso pode acontecer. Você tem que lembrar que para aumentar e cobrar melhor, você também vai ter que vender para esse cliente porque você vai cobrar melhor. Então você também vai ter que ter muita organização internamente, um bom portfólio, um bom prospecto, um bom atendimento para justificar esse teu valor, né? Tudo isso leva a um valor, mas você tem que levar vários caminhos junto para o cliente te comprar. Senão, ele não vai te comprar. Então, isso é muito importante. Você tem que preparar, inclusive, a sua apresentação para esse cara que você vai cobrar melhor. Eu não posso chegar lá para um cara que eu quero vender um projeto de 50 mil reais com um caderno, uma caneta e ele vai me falar, eu vou fazer o orçamento à mão, vou encaminhar para ele, vou dizer que é assim que eu apresento o meu orçamento, é assim. Não, eu vou chegar bem ajeitada, arrumada, minha pranchetinha debaixo do braço, meu prospecto, a minha apresentação do orçamento, vou criar todo um ritual para atender esse cara com materiais e definições. Então, para te cobrar melhor, tu tem que ter muita coisa, tem que ter boa divulgação, vai ter que investir em marketing, né, mídias digitais, vai ter que captar esse cliente que você quer cobrar bem. Mas lembrando, ele vai te comparar com outras pessoas renomadas também no mercado, então você tem que ficar de olho nisso. E para você cobrar bem, você vai ter que ter mais parcerias. Você vai ter parcerias que te indicam clientes potencial. Então não é só aumentar o valor. Eu quero poucos clientes com valor agregado. Sim, mas você vai ter que aprender a chegar nesse cliente com valor agregado. E isso, me desculpa, mas no início da nossa carreira são degraus, né? E aí você acha que já tá bombando, mas você acabou de entrar no mercado e o cara vai te perguntar para uma coisa da obra e você vai, não sei responder. Por quê? Você ainda não está preparado no mercado para atender esse cliente potencial, talvez, né? Talvez você já, antes de iniciar a faculdade, já se preparou, se estruturou, tá ali na faculdade, fazendo a faculdade, quase caiu minha taça, fazendo a faculdade e se preparando para esse processo, né, de atendimento. Então, quando você for captar, você já tem tudo organizado na sua mente para captar esse cliente potencial. Parabéns! Se você fizer isso, eu já te digo que você sai na frente de muitos profissionais. E aí, realmente, o mercado só tem a melhorar para ti. Agora, cuidado, porque muitos clientes, né? Porque muitos clientes eles te dão uma alta demanda de trabalho. Então você tem que abrir a mente. Tá, não vou chegar nesse patamar de ter um cliente por mês com 50. Eu vou ter que atender 10 clientes para dar um faturamento de 50 mil reais. Vai te dar uma alta demanda. E você tem que resolver essa alta demanda. O que te prejudica quando você tem uma alta demanda e você não dá conta do recado? Te prejudica na imagem, na tua imagem profissional, porque o cara te comprou esperando uma expectativa e você não atinge a expectativa dele, e isso é péssimo. Já passei por isso no escritório quando a gente teve alta demanda, e isso acaba com a moral do escritório e acaba principalmente com você, te desmotiva. Então cuidado com isso, que eu já passei isso no escritório. E qualidade de trabalho. Se você não tiver planejamento, você perde qualidade no trabalho, porque você não vai se dedicar, ou até se dedica, mas não tem tanto foco como você teria com menos projetos. Começa a entender essa diferença? E o que você pode perder se você não tiver com planejamento para atender a alta demanda? E principalmente, você perde criatividade. A alta demanda não te faz pensar, se você não tiver planejado, claro,
não te faz pensar como você deveria, né, para desenvolver um projeto diferenciado, um projeto criativo, porque o cara que vai te procurar, ele vai te procurar por essa diferenciação, ele vai te procurar por esse projeto com criação, com esse projeto né, com uma pegada com 3D, um 3D que você se preocupou com os detalhes, com a peça de decoração que colocou em cima do móvel, com um pendente em cima da mesa de jantar. Aí, se você não tem tempo, você vai colocando qualquer coisa no projeto porque você está com uma alta demanda e não consegue dar qualidade ao seu projeto. Ou vamos lá ainda para uma coisa muito séria, que é o detalhamento. Se você tiver com uma alta demanda, você vai querer fazer as coisas mais rápido porque você tem mais pessoas no teu calcanhar para atender e entregar documentos, e você pode passar por algum detalhe no detalhamento que vai te gerar um estresse tão grande na obra, e quando você vê, o cliente vem para cima de você com facão para te picar em 1000 pedaços. Por quê? Porque você não estava 100% focada naquilo, preocupada porque você tinha o detalhamento da Juris Cleide, o detalhamento da Jurema, o detalhamento da Maria, o detalhamento do João, e aí tinha tanto detalhamento que você não conseguiu mais perceber a qualidade disso. O que eu falo? Quando a gente fala em detalhamento, a gente tem que se preocupar nos detalhes. Aqui no escritório a gente tem o hábito de conferir detalhamento. Por quê? Porque a gente passa tanto tempo projetando aquilo que a gente não enxerga mais o erro. E aí, às vezes, esse não enxergar mais o erro pode ser muito forte, muito prejudicial para o teu negócio. Por isso, até na conferência de detalhamento, a gente tem um documento em que a menina ela tem que seguir lá aquele checklist de detalhamento. Foi colocado o nome do MDF, a marca do MDF no detalhamento de marcenaria, foi colocado cota de circulação, tem cota de profundidade, tem vista A, vista B, vista B. Ela tem uma receitinha que ela tem que seguir para não esquecer nada. E mesmo assim a gente ainda corre o risco, né? Porque é muito trabalho, é muito projeto, você vai estar sobrecarregado. Mas entenda, só no processo de detalhamento eu já tenho um checklist de avaliação para algumas coisas que eu não posso, que são as principais que eu não posso, né? Que eu tenho que lembrar de estar no detalhamento. Olha quanta coisa a gente tem que se preocupar dentro do projeto. Esse checklist foi justamente para eliminar uma etapa que comia horas de trabalho, que era a minha e do meu sócio. Elas faziam detalhamento e a gente tinha que conferir item por item para não dar nenhum problema, que o detalhamento é o documento do cliente. Então, o que a gente fez? A gente criou esse checklist, as meninas têm acesso, quando elas terminam o detalhamento, tem esse checklist para elas conferir. Ai, nossa, eu esqueci esse detalhamento, eu esqueci isso no detalhamento. Ai, olha ali, ó, tá falando da legenda da iluminação, eu esqueci de colocar a legenda. Então, vai ajudando ela nesse processo de conferência. E que faz o quê? Que eu ganhe tempo para atender mais clientes, ou ganhe tempo para ir para casa mais cedo tomar banho de piscina com a minha menina, né? Tem várias coisas que a gente pode pensar. Ou eu ainda ganho mais tempo para pensar em prospecção e captar novos clientes. Uma coisa leva a outra. Como que a gente vai dividir essa estrutura, né? Como que a gente vai organizar esse processo? Primeira coisa, você então vai ter que organizar. Chegou 5 clientes e você vai ter que fazer o atendimento dele. Qual deles é a prioridade? Primeiro, é um cliente que precisa entregar logo a obra, ou é um cliente que a obra vai ser entregue em 2022 e que a construtora ainda está começando a levantar o prédio? Bom, esse cara aqui está começando a levantar o prédio, você pode essa semana fazer o contrato dele, na semana que vem você faz a entrevista, mas esse cara que tem prazo para começar a obra, a gente já tem que fazer a entrevista essa semana. Ou fazer a entrevista essa semana e na sexta-feira talvez já apresentar a planta conceito. Então você tem que primeiro pensar na prioridade do seu cliente e depois pensar como que vai dividir esse projeto dentro do seu escritório. Como que você vai dividir? Eu divido aqui da seguinte forma: o projeto é dividido entre entrevista, conceito, 3D, apresentações, detalhamento e conferência de 3D.
né? Conferência de detalhamentos, desculpa. Por que eu divido assim? Porque hoje eu também tenho mais equipes. Antigamente era eu e meu sócio. Então, o que a gente faz? A gente dividiu, inclusive, como cada um ia trabalhar, para a gente ganhar tempo e ganhar horas de trabalho. Eu ficava com a parte de atendimento ao cliente, planta conceito e detalhamento. Ele ficava com 3D, porque realmente demanda muito tempo aqui no escritório, então ele ficava responsável em cuidar do 3D e a parte administrativa e financeira. O que aconteceu? Como a gente tinha tudo estruturado dessa forma, a família aumentou. E aí a gente hoje tem uma ferramenta que a gente chama o Trello, que é uma dica para vocês utilizarem essa ferramenta, que ela é fantástica e vocês conseguem montar muito bem o cronograma de vocês. É uma ferramenta gratuita, então você pode utilizar ela aí no seu escritório sem custos, que eu acho que é o interessante para quem está começando. E lá no Trello eu tenho essas divisões, tem o nome do cliente, tem a aba de entrevistas, tem a aba de conceito, 3D, detalhamento, apresentação, né? E assim por diante. Na segunda-feira eu faço reunião com toda a equipe e aí a gente define, olha Milena, isso aqui é a demanda da semana passada e faltou isso para a gente terminar. Opa, continua aqui na nossa plaquinha, isso aqui ainda a gente tem que finalizar, então a gente tem segunda-feira para organizar isso. Aqui, Milena, esse cliente nós já terminamos o conceito. Ótimo, já vamos remover e passar ele lá para apresentação. Então, eu já sei que eu posso colocar mais um projeto de conceito para essa menina projetar. Ah, Milena, mas eu não tenho equipe. Eu faço tudo sozinha. Como é que eu vou fazer isso? O jeito é o mesmo. A organização é a mesma. Só que você vai dividir, então, a sua agenda da semana, em horas, em períodos e em dia. Segunda-feira eu faço os cronogramas, contratos, parte burocrática, tendo isso, organizo minha agenda, crio grupo no WhatsApp, mando documentos para entrevista e tudo mais. Terça-feira de manhã é o dia que eu vou na obra. Terça-feira à tarde, então, vai ser o dia que eu faço conceito. Na quarta-feira de manhã eu apresento o cliente. Quarta-feira o dia inteiro é horários de apresentação. Então, meu cliente pode escolher de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, se você for abrir agenda. Na quinta-feira de manhã eu faço 3D. Na quinta-feira de tarde eu faço detalhamento. Ou ainda, na quinta-feira eu faço 3D. Na sexta-feira eu faço detalhamento. Você vai ter que estudar de acordo com a sua vida, com seus processos, com o número de clientes que você tem, para que você consiga dividir tudo isso na sua agenda durante a semana. Mesmo que você seja sozinha, faça o seu cronograma na segunda-feira. Depois, quando você tiver equipe, você vai continuar com esse cronograma, ou na segunda, ou na sexta. Na sexta, geralmente, elas fazem um relatório do que ficou pronto. Daí elas me passam, geralmente, domingo à noite, eu faço essa gestão e essa distribuição de tarefas. Então, na segunda-feira, minha reunião é bem rápida. Ó, fulana, você faz isso, ciclano, isso, e a gente vai dividindo. Em uma horinha eu resolvi todo o cronograma do escritório. Porque eu ainda tenho, eu e meu sócio, o cronograma da carpintaria às 3 da tarde. Então, 1 da tarde, 1h30 da tarde, reunião com a equipe do escritório. Às 3 da tarde, reunião com cronograma e produção com a equipe da marcenaria, com a parte produtiva. A gente não tem um negócio só, tem mais de um, então a gente tem que gerenciar também o nosso tempo. Mas no começo, você vai fazer tudo isso sozinho. Aí define o seu projeto por etapas. Dessas etapas, faça o seu cronograma semanal. Vocês conseguiram entender sobre essa divisão de etapas, essa forma de cronograma? Ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem perguntar sobre isso? Podem perguntar, porque aí aqui a gente já vai abrindo a mente disso para vocês, né? E horários definidos para cada tarefa. Importante isso, tá? Vocês terem definições de tarefa e horários para isso. Agora que vocês são ainda ou recém-formados ou estudante, tudo isso que eu falo para vocês parece muito longe. A Milena tá falando sobre essas coisas e eu nem terminei minha faculdade ainda. Pois é. E aí, quando você terminar a sua faculdade, você não conseguiu estágio, como que você vai fazer
vai viver da sua família, dos seus pais? Como que você vai conseguir o dinheiro para sua liberdade financeira? Você não pensou nisso? Então não vai conseguir logo. E eu quero que mesmo vocês estudantes, vocês tenham isso na mente. Vocês precisam pensar, precisam saber. Quando você for abrir seu escritório, você vai dizer assim: a Milena me falou sobre a alta demanda, eu estou nessa fase. E ela me falou sobre dividir o projeto em etapa. Porque isso você não aprende na faculdade, eu não aprendi, 90% de vocês não aprende e é na prática que a gente sabe. Ela falou aquilo, agora me clareou a mente. Eu tenho todos esses projetos para atender, eu vou dividir assim, 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 assim. Esse é o objetivo. Vocês recém-formados, vocês que estão se formando, vocês têm que ter a mente aberta que vocês vão precisar disso. Não são coisas que eu invento, né? Não são coisas que eu penso do além, são coisas que eu passei e que eu sei que é necessidade para vocês. Não é agora na faculdade, quando você abrir seu escritório vai ser. Então se liga nisso. Tudo isso que eu falei, né, dessas ferramentas, do Trello, de dividir os projetos, é para te levar a tua jornada 30K+, que é você sair do zero para a sua liberdade financeira. Lá na bio tem um link que é para você se cadastrar para essa semana, que vai ser esse evento lá no dia 25, muito legal. E também tem um canal no Telegram para que você entre e que você, o nome é Jornada 30K+, para que você entre nesse Telegram, só que para você entrar nesse Telegram, você tem que estar inscrita lá na Jornada 30K+. É online e vai ser um evento gratuito, que é para realmente te ajudar a sair do zero e conseguir a sua liberdade financeira. E a gente tem um outro grupo no Telegram, que é Milena Chat, Escritório de Sucesso, que lá eu vou sempre colocando material, informações para vocês. E eu vou ver até, hoje eu não vou prometer porque hoje está puxado, mas amanhã eu vou dar um print da tela do meu Trello para vocês entenderem essa divisão. Então amanhã vocês vão dar uma espiadinha. Eu uso o Trello para vários serviços. Então amanhã quem tiver dentro do canal do Telegram, eu vou mandar uma telinha desse print da minha tela do Trello para vocês entenderem como que é essa divisão. Mas só quem tiver lá, quem não tiver não vai receber. Não vou colocar nada no Instagram, nem no Facebook, nem no YouTube. É quem tá lá dentro dessa comunidade, que é para realmente, eu falo sempre, respirar design de interiores, tá? Quem quiser vai lá. Senão não vou colocar nada. Eu até vou anotar aqui para não esquecer. Thaís, por favor, me ajuda a lembrar. Amanhã uma foto para o pessoal entender o Trello e como eu organizo vários clientes ao mesmo tempo. Vou anotar aqui para eu lembrar. Vou mandar uma fotinho para vocês entenderem isso. Olha lá, a Thaís já mandou ok, que ela vai me ajudar a lembrar disso. Então vocês começam a entender? A alta demanda, ela vai acontecer no teu escritório. Você tem duas formas de fazer: aumentar o seu ticket para que você selecione e faça um funil e atenda menos clientes, mas no começo da carreira não é o que você quer dar conta daqueles clientes que vão chegando porque você quer faturar. Então, se você quer faturar, você tem que aprender a lidar com 10 clientes ao mesmo tempo, e esse é o passo a passo. Fazer essa divisão, fazer essas etapas, fazer esse cronograma, fazer essa avaliação do cliente, o que é prioridade, o que não é prioridade, que é uma coisa que eu não fazia um ano atrás, e eu comecei a fazer, porque às vezes eu me matava, o escritório todo se dedicava num projeto para cliente, para apresentar no outro dia. Eu ficava muito chateada, porque o que acontece? Às vezes eu e o Pierre trabalhávamos domingo, às vezes até meia-noite, às vezes ele me mandava mensagem, eu via ele 3 horas da manhã, terminando o 3D para apresentar para aquela cliente, e daí na segunda-feira de manhã, ela me mandava um WhatsApp dizendo que ela não ia aparecer. Não era de matar uma pessoa dessa? A gente literalmente perdeu o final de semana trabalhando em cima desse projeto para apresentar na segunda-feira. Não era ainda tão prioridade para ela. Na segunda, 7 horas da manhã, ela manda mensagem que não vai vir. E a cliente era às 8 da manhã.
e aí você tem toda uma organização, família, né, filhos, estrutura, organização para ir lá no escritório e atender esse cliente e a pessoa não aparece. Uma falta de comprometimento com você profissional. Eu falo sempre, quando isso acontece, na próxima reunião eu tento deixar isso muito bem claro. Eu não brinco de casinha. Trabalhar com design de interiores não é fazer uma decoraçãozinha no meu quarto, não é fazer... Ai, Milena, eu quero dar uma página, como é que falam? Fazer uma repaginada da minha sala, criar alguma coisa baratinha. Então não vem falar comigo porque eu tenho processos, organização para te atender da melhor forma. Eu não vou fazer uma coisa baratinha de qualquer jeito para ti, porque esse é o meu ganha-pão e eu preciso ganhar dinheiro com isso. Eu preciso que encha os seus olhos e que as visitas vão na sua casa, se apaixonem pelo que vê e perguntem quem foi que fez esse projeto. E aí ela vai dizer com orgulho que foi a Invento Design Projetos, que foi a Milena, que foi o Pierre. Então a gente não trabalha com projetinho não. Deixa isso bem claro para o seu cliente e mostra que você tem comprometimento com o seu serviço. E essa cliente, aí a gente se preparou para tudo isso, chegou nessa reunião, ela não apareceu. Perdi tempo, perdi sono, o meu sócio, e aí a gente aprendeu inclusive a organizar isso na nossa agenda. Na segunda-feira a gente não atende cliente, porque se tiver alguma coisa que a gente não terminou sexta, na segunda a gente ainda consegue alinhar. E segunda é o dia que todo mundo te procura, pedreiro, gesseiro, eletricista, encanador, porque o cliente, eles pensaram no final de semana e aí na segunda eles estão loucos para falar contigo. Então evita atender cliente na terça-feira. Mais uma dica. E tudo isso que eu tô falando para vocês, eu quero que vocês façam uma coisa. Quando vocês forem preparar a apresentação para vender o projeto de vocês, vocês deixam bem claro que vocês vão dividir esse projeto em etapas. Como dividir esse projeto em etapas? Milena, mas o meu cliente vai querer o projeto para ontem. Mas você não vai conseguir fazer esse projeto para ontem. Por que eu vou dizer isso que você não vai conseguir? Porque o cliente ele precisa também ter o tempo de amadurecimento do projeto. Você vai apresentar a planta conceito, distribuir um novo layout e a pessoa vai dizer assim: Milena, mas eu não estava pensando a minha pia ali onde você posicionou. Tinha uma ideia totalmente diferente do que você me apresentou. E aí eu vou explicar, olha, eu apresentei essa proposta por causa disso, você me levantou tal necessidade, essa é a melhor opção pelo estudo ergonômico, iluminação, claridade, toda aquela história. E ele vai te dizer assim, poxa, tu me dá um tempinho para ir para casa e esse final de semana trocar uma ideia com a minha esposa e a gente estudar melhor esse layout? Você vai dar esse tempo para ele, né? Então a gente tem que ter esse tempo para o cliente também amadurecer as ideias. Então você não vai conseguir fazer todo o projeto em uma semana. Deixa eu ver, apareceu para mim um perfil dizendo que fazia projeto por R$150. Não era metro quadrado, era o projeto pronto. Que raiva, eu me preparando tanto em uns profissionais. Pois é, então a gente tem que pensar nisso também, né? Vai ter esse público no mercado e você vai ter que estar preparada para dizer por que o seu projeto não custa R$150. Então a gente vai ter que entender que no mercado de trabalho é isso aí. Tem um cara que vai cobrar R$150, mas qual é a qualidade do projeto dele? Qual é o processo? Será que ele vai ter tudo isso que eu estou falando para vocês? Essas etapas, a entrevista, o conceito, o cuidado? Ou é simplesmente mais um projeto na carteira dele e vamos lá, se quer, se não quer, tu já pagou e deu tchau e benção, né? A gente não sabe, mas a gente tem que estar preparada. E como que a gente vai se preparar para atender essa alta demanda ou esse orçamento que o cara vem, não pode nem chamar de concorrente, que vem e oferece um projeto por R$150, sabendo que o teu projeto vai valer R$3.000, né? Mínimo. Ou R$900, ou sei lá, tô chutando. Aí como é que você vai aí o cara vai vir fazer uma comparação contigo. Pô, eu passei por isso hoje eu liguei pro cliente, o cliente me falou assim: "Ah, Milena, mas eu fiz um orçamento, o teu orçamento tá o dobro mais caro que o concorrente". Eu não sei falar sobre o concorrente, mas eu sei falar sobre mim, né? Tá orçado nota fiscal?
está? Não está, porque senão ele não ia engasgar, ele nem sabe se está ou não está orçado. Bom, no meu orçamento está orçado a nota fiscal. Ele tem estrutura, ele tem equipe, ele tem CNPJ, ele tem empresa? Não, acho, não, mas ele já fez algumas coisas para mim, eu gosto do jeito que ele trabalha. Então, o senhor pode contratar ele. Esse é o meu valor porque eu quero dar um respaldo para o senhor, eu quero fazer o meu melhor, eu quero entender o processo, eu quero entender a sua necessidade. Vocês entendem que, além de tudo isso, você ainda tem que ter argumento de vendas, né? Então, essa coisa de alta demanda te leva para um processo dentro do escritório que te leva para várias coisas que você tem que se atentar. Pô, um projeto de 6 mil reais não é um projeto de 150 reais. Tu vais dedicar o teu mesmo tempo a um projeto de 150 reais? Não, né? Eu acho que não. Eu acho que um projeto de 6 mil reais vai dedicar um tempo muito maior. Teve uma cliente, não tem nada a ver com a live de hoje, mas teve uma cliente que me disse assim: ai, Milena, vamos fazer esse projeto? Eu falei, vamos fazer, vou fazer orçamento para ti. Meu Deus, esse projeto ficou muito melhor do que aquele projeto que a gente fez lá em cima. Daí eu falei, mas lá em cima a gente não fez projeto. Ai, mas tu me deu umas dicas. Sim, umas dicas que eu não parei para pensar, a equipe não parou para estudar. Eu simplesmente vim aqui, tu me pediu umas dicas, eu avaliei aqui o momento, que tu me falou algumas coisas e outras e eu te dei uma ou duas dicas. Mas não foi o projeto. No projeto tu vais fazer o quê? Tu vais parar, estudar o espaço, fazer várias pesquisas, pesquisas de ergonomia, de circulação. Não é só uma dica, não é verdade? E isso vai te levar tempo dentro do escritório. Tudo isso que leva tempo tem que ter processo para você poder fazer mais criação e pesquisar mais para atender melhor esse cliente. Então, isso que eu queria hoje finalizar, né? Eu queria passar para vocês um pouquinho desse conhecimento. Eu sempre falo que eu quero fazer uma live de uns 30, 40 minutos. Daí quando eu olho já é 55 minutos, 1 hora e 20, 1 hora e 16. Porque a gente tem tanta coisa para passar que eu me perco no tempo. Mas eu quero só agradecer vocês, dizer sobre o Telegram, dizer sobre o aquecimento. Nós temos todos os dias às 20 horas live de aquecimento até o dia 25. Dia 25 vai ser a nossa jornada 30K+. Milena, o que é essa jornada 30K+? É a jornada para você faturar do zero, chegar a mais de 30 mil reais por mês. Pô, Milena, tu exagerou. Não, eu não exagerei, porque isso eu vivi no meu escritório e hoje eu faturo muito mais que isso. Então, eu tive meses que o faturamento foi muito maior que isso e eu tenho provas disso. Então, eu quero que você entenda isso. A jornada 30K+ é para te mostrar que você pode sim sair do zero para a sua liberdade financeira. Pode ser que você não vai conseguir daqui um ano os 30K+, mas daqui 1 ano e meio, 2 anos, 5 meses, não sei. Tudo vai depender de você e da sua estrutura. E eu vou ficar te esperando amanhã novamente às 20 horas com um próximo tema. E aí a gente vai falar sobre tudo que influencia para o seu escritório, para você poder abrir seu escritório. Muito legal, tudo conteúdo que é da vivência, da prática, para te levar a esse faturamento, né? Para te levar a essa liberdade financeira. Quero agradecer a presença de vocês aqui, dizer que foi uma honra. Olha, hoje eu falei bastante, tive live de manhã com a mentoria da Mi, abri caixinhas para quem quiser entrar na mentoria. A Carla, que esteve hoje aqui na live com a gente, esteve na mentoria hoje. Ela estava com uma listinha preparada para me sugar lá. E a Daisy também teve na mentoria, então muita gente teve na mentoria hoje e acompanhou lá. Quem quiser, se inscreve, coloca lá na caixinha, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com vocês e a gente faz essa mentoria, tá? Na quarta-feira que vem não tem, mas na outra vai ter. Então se liga lá, olha, isso aí, vamos estar firme e forte nesse processo. Alice, isso aí, chega no horário para a gente conseguir falar um pouco mais sobre tudo isso. Se inscreve lá no Jornada 30K+, que aí você vai também começar a viver e se inspirar em tudo isso, tá bom? Beijo, fiquem bem, que seja amanhã um dia lindo, iluminado, que vocês durmam bem e amanhã a prosperidade tome conta de vocês. Gratidão por mais uma live finalizada com sucesso. Esse é o objetivo, né? Beijo!